Era uma noite de terça-feira comum, e eu estava na minha 12ª entrega da noite. As ruas estavam silenciosas, quase desertas, e o céu, encoberto por nuvens densas, bloqueava qualquer luz da lua, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Nada parecia muito diferente, além da leve sensação de cansaço que me rondava após horas de trabalho, o peso de uma jornada longa no corpo e a mente um pouco entorpecida pela rotina. Olhando para o endereço no aplicativo, senti um arrepio que não soube explicar. Talvez fosse apenas o cansaço me pregando peças. O destino daquela vez era uma área afastada da cidade, em um bairro que sempre evitava quando possível. Um lugar com casas velhas, algumas ainda mantinham fachadas imponentes de uma era passada, mas a maioria estava em ruínas, caindo aos pedaços, engolidas pela vegetação descuidada e pelo tempo implacável. As janelas de muitas dessas residências eram negras, opacas, como se ninguém tivesse habitado aquelas construções há décadas. Apenas alguns poucos postes de luz, intercalados por trechos de escuridão densa, iluminavam o caminho. O nome que apareceu no meu aplicativo para a retirada do pedido era comum demais para levantar suspeitas. João, um nome como qualquer outro. Tudo parecia normal. Quando finalmente cheguei ao endereço, já passava das 22 horas. Estacionei em frente ao portão de ferro enferrujado, cujas barras estavam tortas e cobertas por uma camada grossa de ferrugem. A visão daquela casa me causou uma sensação estranha, difícil de definir, como se estivesse sendo observado. A casa estava na penumbra, mergulhada numa escuridão quase absoluta, exceto por uma única luz fraca que iluminava a varanda. Essa luz oscilava levemente, o tipo de lâmpada antiga que se apaga a qualquer momento, e isso só aumentava a sensação de que eu estava sendo vigiado. Olhei em volta, mas a rua estava vazia, nenhum movimento, nenhuma alma viva. Com uma hesitação que raramente sentia em entregas, aproximei-me do portão, tentando não pensar muito nas sombras que dançavam ao redor da casa. Assim que toquei a campainha, o som reverberou pelo silêncio de forma perturbadora, ecoando como um grito abafado no meio da noite. Não demorou muito até que uma sombra se movesse atrás da porta. Uma figura esguia e alta se aproximou, o suficiente para que eu pudesse ver de relance o rosto do homem pelo vidro fosco da entrada. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos, a princípio bem vestido, mas algo no seu olhar, mesmo através do vidro, parecia errado. Era como se seus olhos escondessem algo, um brilho estranho, mas que desapareceu rápido demais para que eu tivesse certeza. Quando ele abriu a porta, seu rosto surgiu iluminado pela luz fraca da varanda. Um sorriso acolhedor se espalhou pelo seu rosto, e seu tom de voz foi surpreendentemente amigável, quase caloroso demais para aquela situação. Ah, você trouxe minha encomenda. Por que não entra e deixa na mesa? Eu estava preparando um pouco de café. Você está com frio? Ele disse, dando um passo para o lado, indicando o interior da casa com um gesto suave. Pode esperar aqui dentro enquanto preparo um pouco para você. Fiquei imóvel por um instante, analisando cada detalhe daquela cena. O convite parecia inocente, mas algo me incomodava profundamente. A casa, mesmo de relance, parecia desordenada, os móveis cobertos por uma fina camada de poeira, como se ele não tivesse muitas visitas. O cheiro, uma mistura de mofo e um leve aroma metálico, invadiu minhas narinas assim que ele abriu a porta. Hesitei, mas o homem continuou com o mesmo sorriso amigável, os olhos brilhando de uma forma que me deixava desconfortável. Algo me dizia para recusar educadamente e ir embora o mais rápido possível. Mas havia algo em sua presença, uma gentileza estranha, que me fazia sentir como se recusar aquele convite fosse quase rude. Por um segundo, pensei em aceitar, apenas para ser cortês, mas aquela sensação desconfortável e aquele aroma peculiar não me deixavam relaxar. Acho que vou esperar aqui fora mesmo, estou de passagem e preciso terminar outras entregas, respondi, tentando manter o tom leve, mas firme. A expressão dele mudou sutilmente, mas o sorriso permaneceu,
como se houvesse algo escondido por trás daquela máscara de simpatia. Ele inclinou a cabeça, os olhos me analisando por um momento longo demais, e finalmente deu um passo para trás, permitindo que eu deixasse o pacote na entrada. Hesitei, mas ele insistiu com aquele tom de hospitalidade que quase me desarmou, uma voz baixa e envolvente que parecia querer me prender ali de alguma forma. Contra meus instintos, dei um passo à frente, cruzando o umbral da porta e entrando na casa. Assim que coloquei os pés para dentro, um desconforto estranho me envolveu como uma neblina densa. O cheiro do ambiente foi o primeiro golpe, um aroma adocicado que parecia um convite à calma, mas que, ao mesmo tempo, escondia algo repulsivo. Era como se algum segredo pútrido estivesse diluído no perfume, escondido bem abaixo da superfície doce. A sala de estar, à primeira vista, parecia meticulosamente arrumada, quase com uma perfeição obsessiva. Os móveis eram de madeira antiga, polidos e dispostos com uma simetria rígida, mas as almofadas estavam perfeitamente arranjadas, quase como se ninguém se atrevesse a usá-las. Nas paredes, quadros de paisagens monótonas, florestas enevoadas, montanhas ao amanhecer, formavam uma galeria insossa que não despertava emoção alguma. Tudo ali parecia tão cuidadosamente planejado que beirava o estranho, o antinatural. E aquele cheiro não saía da minha mente, parecia estar impregnado em cada fibra do ambiente. Ele desapareceu por um momento, deixando-me sozinho naquela sala sinistra. Enquanto esperava, senti uma estranha urgência de observar tudo ao meu redor, tentando entender o que me causava tanta inquietação. Quando ele retornou, segurava uma xícara de café fumegante, estendendo-a para mim com um sorriso amistoso que, em qualquer outra situação, pareceria acolhedor. A xícara de porcelana tinha bordas douradas, e o líquido preto emanava um leve vapor que misturava-se ao cheiro doce da sala, potencializando o desconforto que sentia. Um alarme interno soou dentro de mim. A ideia de aceitar o café parecia absurda, quase perigosa. Ah, obrigado, mas estou exausto. Só passei para entregar seu pedido, respondi, tentando manter o tom de voz firme, mas educado. Ele não pareceu se incomodar. Seu sorriso permaneceu intocado, e ele colocou a xícara numa mesinha ao lado, como se não se importasse com a recusa. Em vez disso, começou a conversar sobre trivialidades, detalhes sobre o clima, sobre a tranquilidade do bairro, tudo sempre acompanhado daquele sorriso gentil. Mas, enquanto ele falava, os olhos dele pareciam contar outra história. Era como se houvesse um brilho contido, algo profundo e perturbador que parecia se esconder embaixo de cada palavra amistosa. A cada frase, eu sentia um arrepio rastejando pela espinha. Bom, realmente preciso ir, comecei a dizer, dando um passo para trás, mas ele se adiantou, insistindo para que eu ficasse só um pouco mais. Eu estava prestes a recusar de novo, até que algo chamou minha atenção. No canto da sala, parcialmente oculto atrás de um aparador, havia um amontoado de pequenos objetos cuidadosamente arranjados, botões, presilhas de cabelo e até algumas pulseiras infantis. O detalhe das cores e tamanhos daqueles objetos me fez congelar, com uma sensação de vertigem se espalhando pelo meu corpo. Ali, naquela coleção macabra e sutilmente exposta, havia um mistério denso e pesado. Senti meu coração acelerar, cada batida pulsando uma sensação de alerta, uma voz silenciosa gritando dentro de mim que algo estava profundamente errado. Aqueles objetos, eles pareciam lembrar a infância, a inocência, mas o contexto os tornava sinistros, uma lembrança perturbadora de que eu talvez não estivesse tão seguro quanto pensava. Ele seguiu meu olhar fixo, e seu sorriso gentil deu lugar a uma expressão levemente intrigada. Ele inclinou a cabeça, observando-me com uma intensidade que me deixou ainda mais desconfortável. Interessante, não é? Ele disse em um tom sereno, quase orgulhoso. São apenas lembranças, de amigos. Ele pronunciou as palavras devagar, como se degustasse cada sílaba, e naquele instante, a sala pareceu encolher ao meu redor, cada detalhe daquele lugar agora gritando perigo.
Eu podia sentir o peso das paredes, o cheiro enjoativo e a presença daquele homem, todos conspirando para me prender ali. Quando me virei, ele estava mais perto de mim do que antes, muito mais perto, quase invadindo o meu espaço pessoal. Seu olhar estava fixo em mim com uma intensidade que só consegui descrever como predatória, como se cada movimento meu estivesse sendo calculado, avaliado. A expressão em seu rosto havia perdido qualquer vestígio de gentileza, dando lugar a uma rigidez gélida, um olhar que, no fundo, me parecia inumano. Ele começou a falar, mas o tom amigável fora substituído por uma frieza afiada, cada palavra saindo de sua boca com precisão, como se cada sílaba fosse uma lâmina cortando o ar entre nós. Você sabe, algumas visitas são especiais, ele murmurou, e sua voz parecia arranhar o silêncio, carregando uma calma perturbadora. Nem todos compreendem as conexões que desenvolvo. As palavras, tão vazias e mecânicas, como se tivessem sido ensaiadas, ecoavam pela sala, e a cada frase, sentia a certeza inabalável de que havia algo de profundamente terrível escondido naquela casa. Tentei desviar o olhar, mas ele parecia me prender, me forçar a prestar atenção, como se minha tentativa de desviar fosse apenas mais um detalhe para o seu prazer. Foi então que meus olhos se fixaram em algo que não havia notado antes. No canto da sala, sobre uma prateleira alta e um tanto empoeirada, estavam várias pequenas caixas, alinhadas em uma ordem meticulosa. Cada uma tinha um número pintado em branco, como uma coleção cuidadosamente organizada de troféus macabros, lembranças de algo que eu nem queria imaginar. Pequenas urnas, foi a primeira coisa que veio à minha mente, e o pensamento me causou um frio no estômago tão intenso que senti as pernas fraquejarem. O desespero começou a me consumir, uma sensação avassaladora de que eu precisava sair dali imediatamente, antes que fosse tarde. Mas ele continuava falando, sua voz agora cheia de uma tranquilidade perigosa, quase como se estivesse gostando de me ver compreender a situação em que me encontrava. Seu rosto se aproximou um pouco mais, e pude sentir seu hálito, levemente doce, talvez pela mistura do cheiro que impregnava o ambiente. Mas havia algo de nauseante, de insuportável na proximidade, como se ele quisesse que eu sentisse o poder que ele tinha sobre aquela situação. Não se preocupe, ele murmurou, num tom macio e ao mesmo tempo tão carregado de malícia que fez cada célula do meu corpo tremer. Eu sempre escolho quem merece entrar no meu mundo, disse ele, e seu sorriso se alargou de forma perturbadora, revelando uma fileira de dentes que agora pareciam pontiagudos sob a luz tênue da sala. Enquanto ele me encarava, seus olhos percorreram cada centímetro do meu rosto e corpo, como se estivesse observando não só minha expressão, mas algo além disso, algo interno, mais profundo, como se tentasse ler minha alma, avaliar minhas fraquezas, os pontos onde eu cederia. Eu senti o chão sumir sob meus pés, cada fibra do meu ser gritava para sair dali, para correr o mais rápido possível. Mas ele não parecia disposto a permitir isso tão facilmente. Foi então que percebi, com um choque paralisante, que a porta da frente estava trancada. O som do trinco ecoou em meus ouvidos, e uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. Tentei controlar a respiração, mas cada inspiração era um esforço, cada segundo uma luta contra o pânico que se enroscava no meu peito. Podia sentir o olhar dele fixo em mim, estudando cada detalhe da minha reação, como se estivesse se deliciando com o medo que transbordava de cada poro do meu corpo. Eu realmente preciso ir agora, consegui murmurar, a voz quase sumida, enquanto dava passos lentos e cautelosos em direção à porta. Tentava disfarçar o medo, mas o tremor nas minhas mãos era impossível de esconder. Ele deu uma risada baixa, um som seco e frio que reverberou pelo cômodo, e inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Por que a pressa? Ainda não terminamos, murmurou, o sorriso expandindo-se em seu rosto de maneira perturbadora. Sua expressão tinha uma calma horrível, uma tranquilidade que parecia estudada, como se cada movimento, cada palavra fosse meticulosamente ensaiada para aumentar minha angústia. De repente, ele deu um passo à frente,
a curta distância entre nós diminuindo ainda mais, e, num movimento quase casual, tirou algo do bolso. Era uma pequena lâmina, afiada e brilhante, que refletia a luz fraca da sala. Ele a segurava com uma destreza calculada, como se estivesse segurando um simples lápis, girando-a entre os dedos com uma facilidade desconcertante. Cada reflexo da lâmina parecia lançar faíscas no ar, um lembrete cruel do que poderia acontecer se eu não encontrasse uma saída. Sem dar tempo para ele reagir, aproveitei o único segundo de distração que ele me deu. Meu corpo reagiu por puro instinto, e me lancei em direção à janela mais próxima. O som do vidro estilhaçando encheu o ar, cada pedaço fragmentado cortando minha pele enquanto eu atravessava a barreira entre o terror e a liberdade. Senti a pele rasgar em múltiplos pontos, mas a adrenalina corria tão rápido pelas minhas veias que o ardor dos cortes parecia distante, abafado pela urgência de escapar. A queda foi breve, e quando meus pés tocaram o solo do jardim, quase escorreguei, mas me forcei a levantar. Não olhei para trás. Cada fibra do meu ser gritava para correr, cada batida do meu coração ecoava com uma força avassaladora, como se minha própria vida dependesse da velocidade com que eu chegasse ao carro. As pernas quase falhavam, mas eu continuei, impulsionado por um medo primal que desconhecia até aquele momento. Destravei o carro com as mãos trêmulas, entrei e bati a porta com força, trancando-a assim que me sentei. O mundo lá fora parecia quieto demais, mas não quis arriscar olhar para trás. Liguei o carro e acelerei, deixando para trás aquela casa macabra e tudo o que ela escondia. A última coisa que lembro foi vê-lo parado na porta, a figura alta emoldurada pela penumbra da entrada, com aquele sorriso largo e perturbador. Era um sorriso que parecia carregar uma promessa sombria, como se quisesse me dizer que, de alguma forma, aquilo não tinha terminado. Ele me observava com um olhar penetrante e frio, os olhos brilhando como se soubesse que, mesmo fora da casa, eu nunca escaparia completamente daquela experiência. Uma risada baixa e constante escapou de seus lábios, acompanhando-me enquanto eu corria em direção ao carro, o som assombrando cada passo apressado. Destravei o carro com as mãos trêmulas, o medo ainda pulsando como uma segunda corrente sanguínea. Assim que me sentei, bati a porta com força, e o som ecoou como um ponto final, uma última barreira entre mim e aquele homem. Girei a chave com rapidez e acelerei, o motor rugindo enquanto eu deixava aquela casa macabra para trás. Mas o som da risada dele continuava a ecoar em minha mente, preenchendo o carro vazio, como se estivesse gravado no meu próprio subconsciente. Mais tarde, ainda tremendo e com os cortes no braço pulsando, fui direto à delegacia. Cada segundo que passava parecia um eterno pesadelo, o pavor ainda agarrado em mim como uma segunda pele. Contei tudo à polícia, relatando cada detalhe perturbador da casa, os pequenos objetos, o sorriso sinistro dele e aquele olhar vazio, calculista. Enquanto falava, senti o peso daquela experiência de forma quase esmagadora, como se recontar os detalhes tornasse tudo ainda mais real, mais aterrorizante. A investigação seguiu seu curso, e os policiais foram até o endereço. Descobriram que ele era, de fato, um dos suspeitos em uma série de desaparecimentos misteriosos na região. A sala que descrevi, com as pequenas caixas numeradas, as pulseiras infantis, as presilhas de cabelo e os botões de roupas, tudo aquilo, eram lembranças de suas vítimas, pequenos troféus macabros que ele guardava, cada um deles marcado com uma história que nunca seria contada. Mas, para minha surpresa e horror, não havia provas concretas suficientes para incriminá-lo. Era como se ele tivesse preparado aquele ambiente cuidadosamente, pronto para apagar qualquer vestígio que pudesse ligá-lo aos crimes. Ele era um mestre da manipulação, alguém que entendia a mente humana profundamente, o suficiente para jogar com a lei e se manter fora do alcance da justiça. A frustração era esmagadora. Saber que ele ainda estava livre, que aquele sorriso ameaçador ainda poderia surgir em qualquer esquina, era algo que me tirava o sono. Desde aquela noite, minha vida mudou.
Parei de fazer entregas em áreas afastadas, recusando qualquer endereço que me levasse a bairros isolados, e nunca mais confiei em um rosto gentil ou em palavras amigáveis de um estranho. Até hoje, revivo aquela noite em meus pesadelos, vendo aquele sorriso frio e calculista me perseguindo em sonhos sombrios, onde sinto que, de alguma forma, ele está sempre à espreita, apenas esperando a oportunidade certa para tentar de novo. Sou entregador há alguns anos, e já vi de tudo nas ruas. Entre encomendas inusitadas e encontros com clientes bizarros, muitas histórias se acumulam na minha mente, mas uma em particular nunca sai de lá. Às vezes, tento me convencer de que foi apenas uma ilusão da minha cabeça ou algum truque do cansaço, mas sei que aquilo foi bem real. Sempre que lembro, uma sensação de desconforto me invade, uma espécie de calafrio que percorre a espinha e me faz olhar por cima do ombro, como se algo ainda estivesse ali, me observando. Era uma noite fria de inverno. O tipo de frio que parece cortar a pele, acompanhado de um vento agourento que uivava entre os prédios, levando consigo o som dos passos apressados de quem desejava chegar logo em casa. Meu turno estava quase no fim, e eu já contava os minutos para entregar o último pedido e encerrar o dia. Foi quando o aplicativo vibrou, sinalizando mais uma encomenda. Suspirei ao ver que era um pedido de última hora, um daqueles que não se pode ignorar. O pedido era estranho, uma encomenda pesada, o tipo de coisa que mal cabia no porta-malas do carro. A caixa tinha um formato retangular e grande demais para o habitual. Quando fui pegá-la, senti o peso desigual e algo que parecia escorregar levemente lá dentro, como se fosse líquido, eu não sabia ao certo o que pensar. O endereço era incomum. Uma região afastada da cidade, onde as casas pareciam esquecidas pelo tempo. O caminho era um verdadeiro labirinto. O GPS falhava constantemente, me obrigando a parar, recalcular a rota e dar voltas. Já não conseguia ver o centro da cidade, apenas algumas casas velhas e mal cuidadas, com janelas escuras e portas rangendo ao sabor do vento. A rua estava completamente deserta, sem nenhum sinal de vida além das sombras retorcidas das árvores projetadas pela luz amarelada dos poucos postes de iluminação. Quando finalmente encontrei o número da casa, percebi que era ainda mais estranha do que imaginava. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas e escuras, e o portão, de ferro envelhecido, parecia ter sido remendado várias vezes. Tive que estacionar o carro um pouco afastado e caminhar até a entrada. Cada passo era acompanhado pelo som de folhas secas sendo esmagadas sob meus pés, o que parecia ecoar pela rua silenciosa. Ao me aproximar da porta, percebi algo peculiar, um cheiro denso, um odor amargo que parecia misturar mofo com algo metálico, como se estivesse no corredor de um hospital antigo. Antes que pudesse bater, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura que parecia ter saído de um pesadelo. Um senhor magro, com a pele tão pálida que quase brilhava sob a pouca luz, me observava com olhos fundos e cansados, que, apesar da idade, pareciam cheios de uma energia perturbadora. Ele não disse uma palavra, apenas indicou com um leve gesto para que eu entrasse e colocasse a encomenda na sala, um ambiente mal iluminado, repleto de móveis cobertos por lençóis brancos. Foi só quando entrei que o frio pareceu se intensificar. O ar ali era espesso, carregado de uma quietude desconfortável, como se o próprio tempo estivesse parado dentro daquela casa. Ao colocar a caixa no chão, ouvi um som abafado vindo de dentro dela. Talvez tenha sido minha imaginação, mas juro que ouvi algo se mexendo. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, o homem se aproximou e segurou meu ombro com uma mão ossuda, me olhando nos olhos por um instante que pareceu uma eternidade. Depois, sem dizer uma palavra, fechou a porta atrás de mim, deixando-me na escuridão do lado de fora, com o som do vento e o sentimento de que havia deixado uma parte de mim naquela casa. Naquela noite, dirigi de volta para casa com a sensação de que algo havia ficado inacabado, como se uma sombra me seguisse, grudada em mim. Mesmo agora, anos depois,
aquela entrega ainda assombra meus pensamentos, e cada vez que penso na caixa, no senhor e no que poderia haver naquela casa, sinto o mesmo calafrio que senti ao sair de lá naquela noite. Assim que estacionei o carro em frente à casa, uma sensação incômoda me envolveu, quase como uma pressão invisível sobre o peito. A construção era antiga, tão envelhecida e desgastada que parecia prestes a ceder ao peso do próprio tempo. Cada parede, impregnada de manchas escuras e marcas de sujeira, carregava o peso de anos de negligência. A textura irregular dos tijolos expostos trazia à tona uma sensação de desamparo, como se aquela estrutura estivesse abandonada ao relento há décadas, testemunha muda de histórias que ninguém ousava contar. As janelas estavam quebradas em pontos estratégicos, deixando pequenos espaços de vidro fragmentado que refletiam a pouca luz da rua, criando sombras irregulares nas paredes. A maior parte delas estava coberta por grossas cortinas empoeiradas, mal ajustadas, dando a impressão de que a casa tentava, desesperadamente, esconder o que havia em seu interior. A porta, uma peça de madeira velha e maltratada, estava apenas encostada, pendendo sobre dobradiças enferrujadas que pareciam render a cada leve brisa. Estava tão entreaberta que me permitia ver apenas uma pequena fração do que havia lá dentro, um vazio escuro que me deixava inquieto. Senti um impulso de conferir o endereço mais uma vez, certo de que havia algum engano. O número na parede, desgastado e mal fixado, quase ilegível, confirmava o destino indicado no aplicativo. Era ali, sem dúvida. Mas uma parte de mim resistia a prosseguir. Foi então que ouvi um som estranho vindo do interior da casa, uma tosse seca, pesada, que ecoou pelo corredor escuro. Parecia sair de uma garganta ressecada pelo tempo, um som árido e vagamente desesperado, que me congelou no lugar por um instante. Meu coração acelerou, e um arrepio percorreu minhas costas. Respirei fundo, tentando dominar o medo que ameaçava me paralisar. Com um movimento hesitante, toquei a porta com a ponta dos dedos e bati levemente. O som ecoou pelo corredor sombrio, mas ninguém respondeu. Alguns segundos depois, a porta se abriu lentamente, revelando a figura de um velho que, à primeira vista, parecia um vulto saído das sombras. Ele devia ter por volta de 70 anos, talvez até mais. Sua pele, fina e pálida, parecia quase translúcida sob a pouca luz. Rugas profundas cortavam seu rosto em linhas duras e cansadas, como mapas de uma vida longa e difícil. Os olhos, afundados em órbitas escuras, brilhavam com uma intensidade inquietante, como se cada olhar seu fosse uma mistura de desconfiança e dor acumulada. O velho não disse nada. Apenas me observou com uma expressão quase vazia, enquanto o odor que saía da casa atingia meus sentidos como uma onda repentina. Era um cheiro pesado, espesso, que me fez querer recuar. A mistura de fumo antigo, mofado, parecia se combinar com algo amargo e estranho, uma nota metálica, talvez de algo queimado. Meus olhos começaram a arder, e tive que segurar a respiração para evitar o enjoo que ameaçava tomar conta de mim. Enquanto ele me observava, sem qualquer gesto de boas-vindas, senti que aquele homem, ou o que quer que fosse, era apenas uma parte da escuridão que envolvia aquela casa. Algo sobre ele parecia fora do lugar, quase irreal, como se ele não fosse inteiramente humano ou estivesse preso ali há muito mais tempo do que eu podia imaginar. O velho me observava com uma calma inquietante, seus olhos sombreados por pálpebras flácidas e escuras. Não havia surpresa em sua expressão, apenas uma espécie de curiosidade fria, como se ele estivesse examinando algo insignificante e ao mesmo tempo intrinsecamente perturbador. Quando ele sorriu, o gesto era vazio, desprovido de qualquer alegria verdadeira, era apenas uma curvatura gélida dos lábios, mais uma formalidade do que uma expressão de acolhimento. Senti um arrepio, como se o sorriso fosse uma ameaça silenciosa, algo que ele queria me comunicar sem precisar de palavras. Eu pedi a entrega. Ele falou finalmente, com uma voz grave e rouca, que parecia emanar das profundezas de uma caverna.
Aquele tom abafado e distante fez com que meus pelos se arrepiem, como se houvesse algo de podre naquela voz, uma velhice que transcende o físico e penetra a alma. Hesitante, estendi a caixa, e ele a segurou com uma firmeza que me pegou de surpresa. Seus dedos ossudos envolveram a embalagem com uma destreza que não combinava com a fragilidade de seu corpo. Eram mãos de alguém acostumado ao peso, alguém que conhecia bem o valor do que carregava. Quando ele levantou a caixa e seus olhos encontraram os meus, um calafrio correu pela minha espinha. Aqueles olhos pareciam ser janelas para um vazio sem fim, um abismo silencioso e escuro que parecia se abrir no fundo de sua alma. Fiquei ali, paralisado, incapaz de desviar o olhar, enquanto ele parecia estudar cada recanto de minha mente, desvendando segredos que nem eu sabia que guardava. Então, o velho sorriu de novo, dessa vez de forma mais sincera, como se tivesse encontrado exatamente o que procurava em mim. Com uma calma quase ritualística, ele estendeu a mão e colocou uma moeda fria na minha palma. Para dar sorte, ele murmurou, com um leve brilho nos olhos, mas que carregava algo quase insano, uma faísca de conhecimento que não deveria estar ali. A moeda era antiga, arredondada de forma irregular e com bordas gastas, mas, ainda assim, o brilho prateado me prendeu a atenção. Era como se o objeto emanasse uma energia própria, pulsando suavemente contra minha pele. Senti um peso estranho ao segurá-la, um tipo de compromisso silencioso, como se aceitar aquela moeda fosse mais do que um simples gesto de agradecimento. Obrigado, murmurei, incerto, enquanto a mente tentava processar o que acabará de acontecer. Dei um passo para trás, ainda com a moeda presa entre os dedos, mas antes que pudesse me afastar, ele fechou a porta com um baque seco e decisivo. Fiquei parado ali, por um segundo, sentindo o silêncio absoluto se instalar ao meu redor. Era um silêncio quase palpável, opressor, que parecia drenar o calor da noite. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração, cada batida do meu coração, acelerado. Quando finalmente consegui me mover, olhei para a moeda mais uma vez. O brilho parecia ter se apagado, revelando marcas e inscrições quase imperceptíveis, que não se assemelhavam a nada que eu já tivesse visto. Enquanto me afastava da casa, um pensamento incômodo crescia em minha mente, uma sensação de que aquele encontro havia mudado algo dentro de mim, algo que eu não poderia desfazer, por mais que tentasse esquecer. No dia seguinte, voltei ao trabalho como sempre. Tentei me concentrar nas entregas, mas a lembrança daquela noite continuava a rondar minha mente como uma sombra persistente. O rosto do velho, a força inesperada de suas mãos, o cheiro de fumo e queimado que parecia ter se impregnado nas minhas roupas, era como se eu ainda pudesse sentir tudo aquilo, uma experiência tão vívida que eu me pegava olhando para os lados, esperando vê-lo me observando a cada esquina. Durante uma pausa, a curiosidade me dominou. Peguei o celular, abri o aplicativo e revisei os detalhes do pedido. E foi então que algo terrivelmente errado chamou minha atenção. O endereço para o qual entreguei a encomenda era o errado. O local correto ficava a algumas ruas dali, uma diferença sutil, mas que na confusão e nos problemas de sinal, eu não havia percebido. Aquilo já era perturbador o suficiente, mas o que realmente me arrepiou foi o fato de que ninguém reclamou, ninguém sinalizou o erro. Era como se o pedido nunca tivesse sido esperado, e a entrega, ou a própria casa, nunca existido. Ainda tentando racionalizar o ocorrido, segui com meu dia, mas a ideia daquele erro continuava me corroendo. Durante uma das paradas, acabei mencionando a história para um colega, mais como desabafo do que qualquer outra coisa. Ele me ouviu com atenção, ao final, comentou casualmente algo que fez meu sangue gelar. Ele conhecia bem aquela região. Segundo ele, uma das casas naquela rua tinha sido consumida por um incêndio devastador há mais de 20 anos. Disse que a casa fora abandonada desde então, e que as poucas pessoas que passavam por ali relatavam sensações estranhas, odores inexplicáveis, sons de passos, algumas vezes, até mesmo vislumbres de um homem fumando à janela. O antigo morador, contou meu colega,
Era um senhor que vivia isolado, raramente era visto. Quando alguém se aproximava, ele fazia questão de os afastar. Ele era conhecido por seu vício incontrolável em fumo e sua aversão a qualquer contato humano. Quando o incêndio aconteceu, ele estava dentro da casa e não conseguiu escapar. O fogo consumiu tudo, incluindo a vida e os pertences do homem, que morreram com ele naquele lugar, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Minha mente começou a correr. As imagens da noite anterior voltavam em flashes rápidos, a tosse seca, o rosto pálido e as mãos frias, o cheiro denso de fumo e queimado. Meu coração disparou ao lembrar dos olhos do velho, que pareciam quase hipnotizar, penetrando fundo em minha alma, como se soubessem segredos que eu mesmo desconhecia. Era como se ele não fosse apenas uma lembrança daquela casa, mas uma entidade viva, uma sombra que se mantinha ali, esperando para ser vista, esperando alguém como eu. Ainda meio incrédulo, enfiei a mão no bolso e senti o peso da moeda antiga. Tirei-a e a observei à luz do dia. Suas bordas estavam desgastadas, mas havia uma marca prateada persistente que reluzia como no momento em que o velho a colocou na minha mão. Aquela moeda parecia exalar uma energia própria, quase como um feitiço silencioso. Podia ser apenas coincidência, mas desde que a recebi, pequenas coisas começaram a acontecer de forma estranha, de certo modo, favorável para mim. Era como se uma sorte insólita me acompanhasse, desvios perigosos evitados por segundos, clientes generosos que davam gorjetas inesperadas, até mesmo as entregas pareciam ser mais rápidas e tranquilas. No entanto, junto com essa sorte, veio também uma inquietação que nunca desaparecia completamente, uma sensação de que o velho ainda estava comigo, de alguma forma. Desde então, carrego a moeda comigo, preso entre o desejo de me desfazer dela e o receio do que isso poderia significar. Sempre que a toco, o cheiro de fumo e queimado parece ressurgir, como se aquela moeda guardasse, de fato, um fragmento do homem, da casa e da noite em que nos encontramos. É um lembrete constante daquele encontro bizarro, algo que me protege, talvez, mas que também carrega o peso de uma promessa indizível, um pacto silencioso que eu nunca soube que havia feito. Eu costumava fazer entregas de comida em uma cidadezinha do interior, um lugar onde o tempo parecia passar devagar e os rostos eram sempre familiares. Conhecia quase todos, e sempre que recebia um pedido, sabia que provavelmente estava levando uma refeição para alguém conhecido, um vizinho, um velho amigo, ou até mesmo a senhora simpática da padaria. Essa familiaridade me dava uma sensação de segurança, como se cada entrega fosse uma extensão de minha própria rotina. Sabia o que esperar, e isso me confortava. No entanto, naquele dia, algo inesperado estava para acontecer. A entrega da noite era para um jovem. Olhei o nome dele na nota, mas ele não me parecia familiar, e eu raramente me enganava quanto a rostos ou nomes. Deve ser alguém novo por aqui, pensei, enquanto colocava o pedido na mochila. A estrada até o endereço era escura, serpenteando entre as casas pequenas e árvores antigas que pareciam curvar-se ao vento como figuras sombrias. Quando cheguei ao endereço, estacionei e respirei fundo, observando a casa, simples, com uma fachada levemente deteriorada, janelas fechadas e uma escuridão um pouco densa demais, como se ninguém tivesse morado ali por um bom tempo. Quando abri a porta do carro, vi o rapaz saindo da sombra do alpendre. Ele era jovem, de rosto magro e olhos um tanto fundos, mas sorria de maneira estranha, aquele tipo de sorriso que parece mais uma máscara do que uma expressão real. Apesar disso, mantive a simpatia habitual, entregando o pedido com um boa noite caloroso. Mas, ao invés de agradecer e se despedir, ele ficou ali, como se quisesse prolongar a interação. Perguntou meu nome, o que era incomum, já que ninguém normalmente se importava com o nome do entregador, mas ainda assim respondi, educada. E então, ele perguntou se eu me lembrava da época da escola, mencionando que havíamos estudado juntos. Um arrepio discreto percorreu minha coluna.
Eu não me lembrava dele de jeito nenhum, e a cidade não era grande o bastante para que alguém passasse despercebido. Tentei puxar pela memória, pensando em qualquer rosto semelhante, mas nada me veio. Talvez ele tivesse se mudado para cá depois que terminei os estudos, pensei, tentando justificar o desconforto que começava a se instalar. Mas aquele olhar estranho e o sorriso travado me deixaram inquieta. Tentei encerrar a conversa, acenei e disse que precisava continuar as entregas. Ele ficou ali, me observando com uma intensidade que eu nunca tinha experimentado, até que entrei no carro e fui embora, com uma sensação estranha, como se tivesse deixado um pedaço de mim naquela calçada. Naquela mesma noite, o silêncio da cidadezinha foi quebrado por uma notificação no meu celular. Uma mensagem, de um número desconhecido. Boa noite, nome. Travei, sentindo o coração acelerar. Logo veio outra. Gostei de te ver depois de tanto tempo. A frieza tomou conta de mim. A imagem daquele rosto magro e do sorriso vazio não saía da minha cabeça. Mexi no celular, bloqueei o número e tentei esquecer, achando que era apenas um engano ou, quem sabe, uma piada de mau gosto. Mas as mensagens continuaram. Primeiro, foi uma notificação inesperada no celular, uma daquelas que geralmente ignoro, de um número desconhecido. O conteúdo, no entanto, chamou minha atenção de imediato. Adorei te ver. Você está diferente. Meu estômago deu um nó ao ler aquilo. Diferente como? Pensei, intrigada e desconfortável. Mas, tentando manter a compostura, respondi com um simples obrigada. Queria ser educada, resolver aquilo rapidamente. Talvez fosse apenas um mal-entendido ou uma brincadeira sem graça de alguém da cidade. Contudo, ele parecia ter outros planos. As mensagens começaram a se multiplicar. A cada dia, lá estava uma nova notificação, como se ele estivesse ansioso para falar comigo, para se aproximar. Primeiro, eram mensagens vagas, uma saudação ou um comentário sobre o quanto ele estava feliz por termos nos reencontrado. Mas com o tempo, os textos foram ganhando um tom mais pessoal, quase íntimo. Ele escrevia sobre detalhes que eu jamais havia compartilhado. Sabia onde eu trabalhava, os horários das minhas entregas, mencionava até as roupas que eu usava. O pior era quando as mensagens chegavam de madrugada, cada som de notificação arrancando-me de um sono inquieto e me lançando em uma espiral de apreensão. Certa noite, durante uma das minhas entregas mais tardias, aquele desconforto se tornou real. Ao virar a esquina para onde meu carro estava estacionado, meu coração disparou. Ele estava lá, parado na calçada, iluminado apenas pela luz fraca de um poste. Estava imóvel, apenas observando, com o mesmo sorriso estranho de antes, como se aquilo fosse completamente normal. Havia algo perturbador em seu olhar, um brilho inquietante que transmitia uma sensação de ameaça velada. Senti um frio gelado subir pela espinha, uma urgência para entrar no carro e sair dali o mais rápido possível. Mas antes de fazer qualquer movimento, ele deu um passo em minha direção, ainda sem dizer uma palavra. Senti meu corpo paralisar por um instante. Respirei fundo, tentando esconder o medo evidente em meu rosto, e finalmente consegui desbloquear o carro, sem desviar o olhar dele. Quando entrei, travei as portas imediatamente, e ele ficou ali, apenas me observando enquanto eu acelerava para sair da rua, sentindo seus olhos fixos em mim no retrovisor até que eu virasse a esquina. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Olhava para o celular a cada som, temendo ver uma nova mensagem, enquanto o rosto dele continuava a me assombrar, pairando como uma sombra nos cantos do meu quarto. As lembranças surgiram de maneira abrupta, como se uma névoa finalmente se dissipasse, revelando o que eu tentava esquecer há tanto tempo. Ele era aquele garoto esquisito da escola, aquele que me seguia com um olhar fixo e ansioso nos corredores, sempre tentando puxar conversa de um jeito estranho e intenso. Seu nome estava enterrado nas memórias que eu preferia não revisitar, mas agora, com cada mensagem e cada aparição, parecia que ele forçava a porta desse passado que eu acreditava ter deixado para trás.
Eu me lembrava claramente de suas cartas secretas, rabiscadas em folhas arrancadas de cadernos, com uma caligrafia tremida e irregular. Ele nunca assinava, mas o teor das palavras era inquietante e sombrio. Ele escrevia sobre mim como se me conhecesse melhor do que eu mesma, como se soubesse cada detalhe da minha vida e dos meus pensamentos. Algumas cartas eram poemas confusos, quase enigmáticos, descrevendo-me como a única luz em seus dias cinzentos. Outras eram mais diretas, quase como uma súplica para que eu aceitasse seus convites para sair. Eu nunca respondi. Ao contrário, evitava-o a todo custo, tentando fazê-lo entender, sem dizer uma palavra, que não havia interesse, que ele precisava seguir em frente. Mas ele não parecia captar as sutilezas, e, dia após dia, lá estava ele, esperando-me no portão da escola, na lanchonete, na praça onde eu costumava me encontrar com minhas amigas. Aquele comportamento começou a assustar não apenas a mim, mas também aos meus amigos. Lembro-me de uma vez em que uma das meninas sugeriu que eu falasse com um professor, alertasse alguém sobre o que estava acontecendo. Mas, na época, achei que era exagero. Ele era estranho, sim, mas o fato de ser apenas um adolescente deslocado, talvez carente, parecia tornar a situação menos ameaçadora. De alguma forma, pensei que ele superaria essa obsessão, que tudo isso ficaria enterrado nos corredores do colégio e seria esquecido com o tempo. O que eu não imaginava é que ele sequer ainda morasse por aqui. Tantas coisas haviam mudado desde aqueles tempos, tantos rostos haviam ido e vindo, que sua existência tornou-se apenas uma sombra na minha memória, uma história que eu pensava ter deixado para trás. Até agora. Era como se ele tivesse esperado pacientemente, guardando essa obsessão por todos esses anos, à espreita, pronto para ressurgir quando eu estivesse desprevenida. Cada nova mensagem que ele enviava parecia confirmar meu pior medo. Ele nunca havia esquecido. Com o tempo, a situação se tornou insuportável, um peso constante que me acompanhava em cada canto da cidade. O estranho garoto do passado havia se transformado em um pesadelo obsessivo e implacável. Ele agora não só enviava mensagens, mas aparecia em frente à minha casa, escondido nas sombras, observando cada movimento meu. Eu percebia sua silhueta de relance quando chegava do trabalho, perto do portão ou encostado em uma árvore próxima, sempre de longe, mas perto o bastante para que eu soubesse que ele estava lá. As mensagens começaram a ficar mais específicas e perturbadoras. Não eram mais apenas declarações de que estava feliz por me reencontrar, mas descrições detalhadas do que eu estava vestindo, o horário exato em que cheguei em casa e até os minutos que eu demorava para entrar. Adorei o vestido azul que você usou hoje, dizia uma das mensagens, seguida por, você chegou tarde ontem. Está saindo mais agora, não é? Isso me preocupa. O nível de familiaridade com minha rotina era assustador. Ele estava observando cada passo que eu dava. A sensação de invasão se tornou paralisante. Cada vez que eu recebia uma nova notificação, o frio na espinha era inevitável, o coração acelerava, e eu me via olhando constantemente para as janelas e portas, tentando entender como ele sabia tanto. Um dia, tive coragem de ir à polícia. Expliquei a situação com todos os detalhes, cada mensagem e cada aparição. Enquanto eu falava, pude perceber que o policial me olhava com uma expressão de ceticismo. Após anotar meus relatos em um formulário padrão, ele suspirou, me lançando um olhar meio cansado, típico de quem acha que está diante de mais um caso de namorado ciumento. Olha, eu entendo a sua preocupação, mas ele não fez nenhuma ameaça direta, certo? Perguntou, com uma calma que contrastava com o meu desespero evidente. É que, sem uma ameaça concreta, sabe, algo que realmente indique perigo, não podemos fazer muita coisa. É uma cidade pequena, e, bem, talvez ele esteja apenas sendo persistente. Persistente. Aquela palavra reverberou na minha cabeça como uma afronta. Persistente era o que se esperava de alguém que pedia desculpas insistentes por algo pequeno, não de uma pessoa que assombrava minha vida cotidiana, que me monitorava como um predador. Mesmo assim,
Tudo o que consegui foi um pedido para que eu anotasse qualquer coisa suspeita e voltasse caso a situação se agravasse. A sensação de impotência era esmagadora. Eu estava presa em um pesadelo que as autoridades consideravam insignificante. Depois daquela visita à delegacia, a presença dele ficou ainda mais constante, como se ele soubesse que eu tentará buscar ajuda. Era quase como se quisesse me mostrar que não adiantava lutar, que ele sempre estaria ali, um vulto na esquina, um par de olhos me seguindo das sombras. Numa noite silenciosa, quando o mundo ao meu redor parecia envolto em uma calma traiçoeira, recebi uma mensagem que congelou meu sangue. O visor do celular acendeu, e lá estava a notificação dele, como um presságio sombrio. Estou pronto para te levar embora e fazer o que sempre sonhamos. Por um instante, fiquei imóvel, incapaz de processar o significado exato daquelas palavras, mas o pânico logo me golpeou como uma corrente de gelo. O que sempre sonhamos? Aquele era o ponto de não retorno. Ele não estava mais apenas me observando, mas planejava algo terrível e definitivo. Com mãos trêmulas, digitei o número da polícia. Cada segundo até a resposta deles parecia se arrastar, esticando a tensão dentro de mim até o limite. A voz no outro lado da linha, que antes soava quase indiferente, mudou completamente ao ouvir minha respiração entrecortada e as palavras atropeladas enquanto eu explicava a nova ameaça. Pela primeira vez, senti que me ouviam com a gravidade que eu tanto buscara desde o começo. Eles me pediram para ficar calma e afirmaram que tomariam providências imediatas. Logo, uma equipe de patrulha seria enviada para fazer uma vigília discreta em frente à minha casa. Naquela noite, esperei, sentada no sofá da sala, com todas as luzes apagadas. Não ousava sequer olhar para as janelas, temendo vê-lo ali, observando-me através das frestas. Cada farfalhar de folha, cada ruído vindo de fora parecia amplificado, como se meu próprio medo reverberasse em cada canto da casa. Eu conseguia ouvir o som de meu coração martelando no peito, sentindo um misto de alívio e tensão, sabendo que, do lado de fora, a polícia finalmente estava lá. Mas ainda assim, eu sentia como se estivesse sozinha com ele, sua presença impregnada em cada sombra. A espera se alongou por horas. A vigília era apenas temporária, e eu sabia que, assim que os carros da polícia partissem, estaria vulnerável novamente, à mercê de alguém cuja obsessão agora se tornará uma ameaça mortal. Foi uma noite infernal, um daqueles momentos em que cada segundo se arrastava com uma tensão sufocante. Sentada na sala escura, abraçada a mim mesma em uma tentativa de conter o tremor incontrolável, eu me sentia prisioneira de meu próprio medo. Olhava para o relógio repetidamente, cada minuto parecendo mais longo do que o anterior. A cidade estava adormecida, envolta em uma quietude sinistra, como se até mesmo o mundo exterior pressentisse o horror que se aproximava. Então, já nas primeiras horas da madrugada, ouvi passos do lado de fora. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi a sombra dele se movendo lentamente em direção à minha porta. O medo me paralisou, e tudo o que consegui fazer foi espiar por uma fresta na cortina, vendo-se aproximar com uma expressão que não era de alguém em seu estado normal. Ele segurava uma mochila desgastada em uma das mãos, e seu rosto, iluminado pela fraca luz do poste, parecia uma máscara sem vida, com olhos vidrados e um sorriso perturbador, como o de alguém consumido por uma insanidade silenciosa. Ele se aproximou da porta, pressionando as mãos contra o vidro, com a boca quase colada, começou a sussurrar. Você e eu, nós pertencemos um ao outro, murmurava em uma cadência hipnótica e assustadora, como se estivesse recitando uma prece de devoção. Eu esperei tanto por esse momento, ninguém vai nos separar. Suas palavras entravam pela madeira da porta como lâminas, e eu sentia o pânico apertando minha garganta. Ele começou a sacudir a maçaneta, testando cada tranca, como se fosse apenas uma questão de tempo até que ele rompesse a barreira que me separava dele. Por um instante de puro terror, achei que a porta não resistiria. Os batimentos descompassados de meu coração eram a única coisa que conseguia ouvir.
Mas então, as luzes giratórias dos carros da polícia inundaram a rua com flashes azuis e vermelhos. Ouvi gritos dos policiais ordenando que ele se afastasse, mas ele parecia alheio, como se estivesse em um transe profundo, focado apenas em mim. Eles não entendem, só eu entendo, ele murmurava, antes de dar um último puxão na maçaneta, ainda mais violento. Os policiais avançaram, finalmente puxando para longe, enquanto ele lutava com uma força quase desumana, gritando meu nome e promessas desesperadas sobre como ele me protegeria. Cada palavra parecia marcada por uma obsessão que ia além do compreensível, e eu sentia meu corpo tremer de alívio e horror enquanto via, finalmente, aquele pesadelo ser contido. Mesmo assim, quando ele foi levado, seu olhar encontrou o meu, fixo e intenso, como se estivesse prometendo que aquilo não era o fim. Depois daquela noite, ficou claro que eu não podia mais continuar ali. Cada canto da casa que antes me trazia conforto agora parecia impregnado pela presença dele, como se ele ainda estivesse ali, espreitando nas sombras. A porta que ele tentará forçar se tornou um símbolo do meu medo, e o pensamento de permanecer ali, na mesma cidade, me sufocava. Em poucos dias, tomei a decisão, eu venderia a casa e deixaria tudo para trás. Não era fácil, afinal, aquele era o lugar onde construí memórias e rotinas, mas cada uma delas agora estava manchada pela lembrança do que eu havia passado. O processo foi rápido. Vendi a casa por um preço abaixo do valor apenas para acelerar minha saída. No dia em que os novos proprietários pegaram as chaves, senti uma mistura de alívio e dor, como se estivesse deixando uma parte de mim naquele lugar. No entanto, sabia que, para seguir em frente, era necessário romper qualquer vínculo com a cidade e com o passado. Escolhi uma cidade distante, sem raízes que ele pudesse rastrear, um local onde seu nome e seu rosto fossem desconhecidos e onde eu pudesse, finalmente, tentar encontrar paz. Mudei de número, troquei de endereço e comecei uma nova vida, mas, mesmo assim, aquele sentimento de segurança nunca foi plenamente restaurado. Às vezes, sinto que estou sendo observada, um arrepio que percorre minha pele quando estou sozinha em um lugar deserto ou um olhar furtivo em meio à multidão. Em momentos assim, eu me pego congelada, escutando com atenção qualquer passo ou respiração ao redor, revivendo a mesma sensação de alerta, como se ele pudesse estar ali, esperando para reaparecer a qualquer instante. Pergunto-me, em silêncio, se ele realmente desistiu, se entende que o que fez foi inaceitável, ou se, em algum lugar, ele ainda me observa, planejando um novo reencontro. Essa dúvida é uma sombra que carrego até hoje, a sensação persistente de que ele está apenas aguardando o momento certo para voltar, uma presença que se recusa a ser esquecida, mesmo na distância. É um peso invisível, mas constante, um lembrete de que, às vezes, fugir não é o suficiente para nos libertar completamente.